De volta com o programa Ponto de Vista, o entrevistado de hoje é Alessandro Bronze, ele é diretor-presidente do Porto de Manaus. Alessandro, as pessoas ainda confundem muito, sempre que se fala em embarcação, saída de barcos, superlotação, as pessoas pensam no Porto de Manaus e, na verdade, como nós terminamos no bloco passado, nem sempre essas saídas ocorrem do Porto de Manaus. Como é que vocês têm feito para quebrar, na verdade, não só esse preconceito, mas essa visão das pessoas que não estão por dentro da situação do porto? Nós temos um movimento, como eu falei, de 1.000 passageiros por dia e mais ou menos 10.000 pessoas transitando na área do porto. Nós temos uma estação hidroviária com lanchonetes, a venda de passagem informatizada, e as pessoas que visitam o porto, que conhecem o dia a dia, sabem muito bem a diferença que existe. No passado, quando nós assumimos, por exemplo, a pessoa ia levar uma geladeira para embarcar no barco, o carregador pegava aquela geladeira, colocava no barco e se cobrava um valor por aquele serviço que, se não fosse pago, gerava até um desconforto, uma briga com o usuário do porto. Então, nós tabelamos isso, sentamos com os sindicatos carregadores, normatizamos isso, a venda de passagem também com os barcos regionais e com as autoridades. Então, todo esse trabalho que foi feito, a retirada de não se vende bebida alcoólica na área do flutuante. Nós temos uma estação que promove eventos, shows ao vivo. Então, os usuários do porto conhecem essa realidade. A estação hidroviária do Amazonas foi revitalizada há 10 anos atrás, passa agora por um novo processo de revitalização. Ao lado da estação já existe uma obra do Ministério da Cultura, que é a Casa do Tesouro, a Biblioteca Tiago de Mello, um trabalho belíssimo que está sendo feito. E com o trabalho do Ministério da Cultura, nós também estamos promovendo a revitalização de uma revitalização que já foi feita nas estações hidroviárias para melhorar a condição da estação e melhorar ainda mais o serviço prestado para os usuários. Uma das grandes críticas para a Copa do Mundo é o nosso aeroporto. E o porto tem sido utilizado como uma saída para esses problemas que nós vamos encontrar na Copa do Mundo, principalmente com a entrada de transatlânticos, que nós vemos no mundo inteiro. Como é que vocês estão se preparando para receber o turista na Copa do Mundo? A legislação, na verdade, nós estamos aguardando 12.000 turistas na área do porto, não por causa do problema do aeroporto, mas por causa da questão hoteleira. Então, esses 12.000 turistas usarão os navios como hotel. Então, nós calculamos mais ou menos naquela região, durante os 15 dias da Copa do Mundo, 100 a 120 ônibus transitando ali ao mesmo instante. Então, no momento da Copa do Mundo, a plataforma Malcher, onde ficam os contêineres, será usada de estacionamento para esses ônibus. Os navios, alguns serão atracados, outros ficarão ao largo, com operação normal, como é feito em todo o mundo. E a expectativa é que a União faça esses investimentos previstos para a Copa do Mundo, porque são investimentos que não estão previstos no nosso contrato. Nosso contrato passa por uma revitalização, não para a Copa do Mundo, mas para a cidade e para o porto como um todo. Então, a legislação, ela prevê esse investimento quando o concessionário não está previsto no seu contrato um investimento para um determinado ponto, a União pode diretamente investir nessa área e, se for o caso, readequar o valor do arrendamento, readequar o contrato por causa do novo investimento da União na sua própria área, na área do Porto de Manaus. E nós sabemos que quando se fala em União, aí tem um grande problema de repasse da verba. Como é que vocês esperam receber alguma verba, especialmente para essa parte da Copa do Mundo, em que nós estamos vendo uma cobrança da sociedade em cima dos órgãos, principalmente dos órgãos públicos de aeroporto, e vai acabar sobrando para o porto aqui em Manaus? Como é que vocês estão esperando receber essa verba, já que cada vez mais a ministra Dilma está tentando cortar gastos de todas as maneiras possíveis? Na verdade, nós não receberemos a verba diretamente. O investimento vai ser feito. Isso, o Ministério dos Transportes realizará um investimento direto na área do porto. A nossa sorte é que o ministro dos Transportes é um político amazonense, o Alfredo Nascimento, e ele está empenhado diretamente, eu tenho acompanhado pela imprensa, e a expectativa que eu vi as últimas matérias é que as obras do Porto de Manaus fiquem prontas em dezembro de 2013. E pelo que eu tomei conhecimento, esse valor já está separado, já está destinado para essas obras. Esta comissão, essa nova autoridade portuária está 100% empenhada não só em resolver a questão jurídica do porto, essa querela toda que se passou nesses últimos
8 anos, né? São 10 anos de contratos, 10 anos no contrato e 8 anos de brigas jurídicas até com o governo do Estado. Então, a nova autoridade portuária quer resolver essa questão jurídica e promover os investimentos. E com isso, as empresas também farão a sua parte. Grande parte do porto continuará sendo revitalizada pelas empresas, agora com essa nova fiscalização direta do Ministério dos Transportes. Falando um pouquinho do camelódromo, como é que está essa briga e o que vocês estão esperando? Ainda há uma possibilidade de se resolver aquele problema? Olha, lamentavelmente o camelódromo já está sendo desmontado. Nós estamos concluindo o desmonte do camelódromo nos próximos 15 dias. Seria uma solução interessantíssima para a cidade. O centro hoje já estaria limpo e a prefeitura estaria realizando as suas intervenções, mas foi uma decisão judicial, um processo de muitas páginas e que cabe aos advogados, às pessoas que estão participando ali, dar maiores explicações. Então a situação hoje é que não existirá mais camelódromo na área do Porto de Manaus. Ali será transformado um outro projeto que essa nova autoridade portuária deverá apresentar e estamos aguardando esse novo projeto para aquela região ali, mas lamentavelmente o camelódromo não existe mais naquela região. Mas voltando um pouquinho a projetos de carga, como é que está o transporte de carga diariamente no porto? O Porto de Manaus hoje nós movimentamos mais ou menos 2.000 contêineres por mês. Na verdade não era para estar movimentando nada, porque já era para existir um novo porto público lá na área do distrito, que é um caos logístico você movimentar carretas e contêineres ali no centro da cidade. Mas como eu disse no começo da entrevista, o porto público tem que existir como marco regulador de preços até com relação aos terminais privados que existem. Mas a expectativa da União é retirar essa carga do porto. Hoje, nós estamos especializados em navios de projeto. Nós temos muita... O que são os navios de projeto? São cargas destinadas a Petrobras, a Giral, outras cargas também, que são cargas, navios específicos para atender projetos. Então, a gente está realizando várias operações de navios de projetos e também com a movimentação de contêiner normal para várias empresas do Distrito Industrial. Que é um grande problema, principalmente depois da queda do Porto de Chibatão. Isso, não só a queda do Porto de Chibatão, mas tanto os superterminais, que é um terminal privado, o Chibatão e o Porto Público de Manaus, eles já não comportam mais a capacidade de carga que está sendo movimentada aqui. Porque nós temos que imaginar o seguinte, a carga toda semana estão chegando novos contêineres, esses contêineres vão para as fábricas, alguns são já, a mercadoria já é retirada do contêiner, outros não são retirados, permanecem dentro do contêiner, então vão chegando novos contêineres, muito contêiner vazio na cidade, pouco espaço, pouca área, e se a gente hoje tivesse um porto lá numa área do distrito, ou na Siderama, ou ali perto do distrito, seria uma logística muito melhor para a entrada e saída dessa carga e também evitaria o trânsito de carretas em toda a cidade. A cidade não suporta esse trânsito, não só no centro ali, como nas avenidas do Japim. Hoje, se a gente nós andamos até na Zona Leste, em qualquer lugar, a movimentação de contêiner é muito grande e isso é prejudicial para toda a cidade. Ok, fazer agora só um pequeno intervalo, volto já já com o programa Ponto de Vista.